um olhar americano através da experiência bem-sucedida de uma brasileira. Ter um olhar americano para o mercado brasileiro. Nossa convidada veio direto de San Diego aqui para Balneário Camboriú, é a Débora Isidian. Muito bem-vinda, Débora. Obrigada, Miriam. Investidora nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil, brasileira. A gente quer saber um pouco dessa história, de onde começou, porque a gente vai ter um conteúdo muito interessante aí envolvendo dados, envolvendo gestão e essa conexão aí dos Estados Unidos com o Brasil, com a experiência da Débora trazendo aqui para a gente. Conta um pouco dessa tua experiência e é um orgulho ter você aqui com a gente. O orgulho é meu. Então, sou do interior de São Paulo, originalmente de Americana, e tem 25 anos, esse ano na realidade, faz 25 anos que eu moro nos Estados Unidos. Morei mais de 10 anos na região de Nova York, em Connecticut, 1 hora de Nova York, e desde 2009 na Califórnia, em San Diego, que é do outro lado do país. Às vezes, eu acho assim, a comparação dos Estados Unidos com o Brasil é interessante porque é um país muito grande, né? Da mesma forma do Brasil tem diferenças regionais, culturais, de sotaque, sistemas construtivos, economia, interesses, design, né? Então, assim, realmente tendo esses dois lados do leste e oeste, para mim também foi muito interessante nesse aprendizado, né, sobre o mercado imobiliário. Nos últimos, trabalhei muito em área de exportação, negócios internacionais, né, por bastante tempo, mas nos últimos 15 anos, mais ou menos, foi a minha entrada no mercado imobiliário, né? Primeiro comprando meu primeiro imóvel lá em Connecticut, e todo um processo de crescimento e aprendizagem, e eu tenho que dar crédito onde que o crédito tem que ser dado, né? Eu tenho o meu marido que casamos em 2008, né? Perdi a conta já, tá? Perdi a conta. Enfim, tem muito tempo. Enfim, e ele já trabalhava com o mercado? Ele com o irmão e 2 sócios estavam fazendo, o Irmãos das Obras, né? Assim, eles até tiveram um programa por um tempo lá em 2008, em 1900 e bolinha, e é o negócio de comprar, reformar, vender, né? Que é o conhecido como flipping. Flipping, exatamente. Então, crescendo o negócio primeiro lá em Connecticut, transferindo para San Diego, né? E hoje em dia, em San Diego, a gente tem ali um volume de 100 transações ao ano. É hotéis? Residenciais, 100% residencial, exatamente. E nesse processo de você passar a fazer reformas de 1, 2, 3 a cada vez, em qualquer momento a gente tem 40 imóveis que estão rodando em alguma fase de projeto, tivemos que colocar sistemas, processos, exatamente, como é que você faz o seu marketing, como é que você trabalha com o pedreiro, qual é o design, porque você não vai começar a iniciar a roda cada vez que você vai fazer um projeto. Então, nossos sistemas são baseados em, olha, aqui a gente está um certo imóvel em uma certa faixa de preço. Planejamento. Tem 5 tipos de cozinha diferentes para você escolher. Então, assim, você entrou no projeto, você já sabe o valor, já sabe os materiais. Antes de você entrar no projeto, você não vai comprar o projeto, vou lá no... Como que é o nome da loja aqui? A Merlin? Leroy Merlin. Leroy Merlin. Você não vai lá e falar... exatamente. Você não vai lá e falar, olha, agora eu quero isso. Não, já está tudo pré-definido, você já sabe quanto... Exatamente. E toda essa parte dos sistemas, né, acabaram formando um corpo educativo, né, porque outras pessoas começaram a perguntar, olha, como é que vocês estão fazendo esse negócio, né, e esse corpo de sistemas acabou virando a base do nosso sistema educacional. Então, pensa assim, seria o McDonald's do negócio de flipping. Então, você, Miriam, você quer começar um negócio de flipping, ao invés de você passar todos os erros,
ter que testar tudo, que custa dinheiro, né? A gente tem essa frase... As dores, né? As dores, a gente tem essa frase que muitos dos melhores negócios que a gente já fez foram os negócios que a gente não fez. Então, muitos nãos, né? Muitos não, você tem que ter, né, toda essa carga. Então, o nosso produto educacional foi exatamente para ajudar o público, né, que está querendo entrar nesse ramo, evitar muitos erros. Então, assim, o nosso estudante já começa em um padrão, um patamar muito mais alto do que se você tivesse iniciando do zero. E esse eu vejo que é uma das maiores vantagens, né, que a gente quer trazer essas conexões, que é profissionalizar mesmo, né, as pessoas, principalmente que trabalham em obra, né. E o que você viu, assim, nesses últimos anos, vindo para o Brasil, né, e acompanhando também as tecnologias, a construção civil lá nos Estados Unidos, o que você vê, assim, que a gente, no Brasil aqui, a gente evoluiu, algumas coisas assim que você vê que pode evoluir? Sim, sim. E só para voltar mais um momento quanto à experiência, porque informa também o que a gente está fazendo no Brasil, a evolução do nosso negócio também agora inclui um braço de investimentos comerciais, em shopping centers, prédios multiuso, apartamentos em cima, lojas embaixo, no país todo, né? Então, hoje nós temos, com um grupo de investidores, né, temos um portfólio de mais de 2 bilhões de dólares nos Estados Unidos, nessa área comercial. E ainda continuando, obviamente, a parte residencial em San Diego com os flips, certo? E falando da evolução que eu vejo pessoalmente no mercado brasileiro, eu comentei que nos primeiros 15 anos sempre vinha todo ano, né? Todo ano. Os primeiros 15 anos eu não vi modificação nenhuma, sempre as mesmas coisas, mesmice, coisa lá nos Estados Unidos pegando fogo, né? Rodando a todo vapor. E no interior de São Paulo, pelo menos, a mesma coisa, né? Em Campinas, Americana, sempre o mesmo tipo de obra, eu via sempre o mesmo tipo de obra. Mentalidade também. Mentalidade, né? Que nem a gente estava falando de produtos, por exemplo, e estilo, né? Que lá nos Estados Unidos, num banheiro, por exemplo, a gente não vê azulejo do chão até o teto, né? E foi sempre isso que eu vi por 15 anos. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Aí eu fiquei por volta de 8 anos, né, sem vir para o Brasil. E aí em 2019 eu voltei para o Brasil para fazer uma visita e eu fiquei impressionada com a evolução. Não só a evolução, porque assim, eu comecei a ver a necessidade brasileira, né, o público brasileiro procurando condomínio fechado. No interior de São Paulo, por exemplo, né, nunca tinha assim, tinha um aqui e outro ali. Nesse espaço de 8 anos, foi assim, inacreditável. Em cada lugar que eu ia, um condomínio aqui, um condomínio ali, um condomínio lá. Além disso, também eu vi o crescimento comercial de lojas, restaurantes, o acesso, vamos assim dizer, até de tipo de comida, né? Assim, 25 anos atrás, que tipo de restaurante que existia, pelo menos no interior? Opa, desculpa. No interior, era o tipo de comida brasileira. Você vai lá, comida quilo, tem a pizza, era isso, né? Não tinha muita variedade. Não tinha muita variedade, né? Enquanto nos Estados Unidos, que é uma população bem... Principalmente nos extremos do país, né? Tem muita influência internacional, tem muita gente que vem de muitos lugares, então... Lá, por muito tempo, já era muito comum. Você tem comida chinesa, japonesa, isso, aquilo, aquele outro, né? Então, em 2019, só passando no interior, eu percebi que teve, assim, esse boom. Então, dá para você ver melhoria na qualidade dos serviços também. Tanto na qualidade dos serviços, quanto na exigência do público brasileiro, né? Então, assim, com essa evolução... o público brasileiro começou a ficar mais exigente do que tipo de condomínio, que tipo de serviço dentro do condomínio, qual é a qualidade do produto. Quem vai atender. Quem vai atender. Prestador de serviço. Exatamente. Então, tendo, né, realmente ficou essa impressão em mim, eu voltei para os Estados Unidos, passando alguns anos, né, e comecei realmente voltar o meu foco para o Brasil no começo de 2021, que acabou dando umas
umas conexões, né, com o mercado brasileiro, onde que com meu parceiro comercial, Jairo, nós começamos a olhar algumas oportunidades, né? Porque todo mundo fala, tem tanta oportunidade no Brasil, mas ninguém Sempre tem muito, dados. muito otimista, né? Otimista, e você tem muito retorno. Então tá, tem retorno aonde? Tem retorno de quanto? Em quanto tempo? Em quanto tempo? Então nós começamos a bater nas portas. Então falamos, qual modelo que a gente vai fazer primeiro? Vamos fazer os flips, vamos fazer até Airbnb, foi uma consideração. Vamos fazer multipropriedade, vamos fazer aonde que tá? Começamos a bater nas portas, né? E o que eu percebi com relação ao mercado brasileiro, que eu vejo hoje, eu vejo que o mercado americano, vamos dizer, está 10 anos à frente do que o mercado brasileiro. Então, quem está aí do outro lado assistindo, né? Você acha que o valor da nossa conversa aqui hoje é de falar, olha, na sua posição, com essa informação, o que você pode integrar no momento que vai colocar você à frente? Né? Qual o diferencial? O que está acontecendo lá nos Estados Unidos agora, que vai acontecer aqui? Daqui 5, 10 anos. E como é que você pode estar à frente, antecipando, exatamente, como o que aconteceu que o público ficou muito mais exigente, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos para a gente transferir aqui para agora? Então, o nosso trabalho aqui no Brasil, realmente, né, com a Linked Pros, que eu vou falar um pouquinho da Linked Pros, foi essa evolução de bater em porta, né, e falar, olha, a gente está interessado primeiro em imóvel secundário, né, que para comprar, reformar, vender, e nas barreiras que a gente acabou pegando nesse setor no Brasil, que foi burocracia, tudo tem problema jurídico, que também é parte da oportunidade, né? Mas realmente a questão maior nesse mercado, dessa parte do Brasil, é a falta de dados, né? A gente estava comentando que nos Estados Unidos a disponibilidade de dados é extrema, de uma certa forma. Você consegue fazer cálculos mais rápidos. Você consegue ver, olha, nessa região, nos últimos 6 meses, vendeu um certo número de imóveis, que nem se você está fazendo comparação de mercado. Você está olhando uma casa entre 1 milhão e 1,5 milhão. Vou dar um exemplo, tá? Então, você vai olhar, olha, nessa região de 1 quilômetro quadrado, no último mês, nos últimos 2 meses, o que vendeu? O que ficou no mercado? Quantos dias ficou no mercado? E cada um, às vezes, coloca um valor e várias pessoas... Aqui é essa questão. Aqui no Brasil, essa é a dificuldade. O mesmo imóvel, como vocês sabem, está listado 50 vezes por valores diferentes, talvez não está nem mais disponível. Confunde até quem quer comprar, Confunde quem quer comprar. Você tem que, para encontrar, que nem no nosso processo, a gente teve que ligar para um monte de gente, o pessoal não ligava de volta. Então, assim, toda essa parte desse profissionalismo, né, aqui no Brasil foi realmente me abrir os olhos que também existe oportunidade, porque a oportunidade para o profissional competente, que é parte do nosso hub, né, que é a Linked Pros, dos profissionais competentes. Um hub de conexões. Né? Exatamente, do ramo imobiliário. Né? Então, por exemplo, a gente está aqui em Balneário Camboriú, eu sei que se a gente tem um cliente lá em São Paulo que quer comprar um imóvel aqui em Balneário, a gente tem a Dirlene, que é com quem eu vou conectar a pessoa, que eu sei que ela sabe o que está acontecendo, conhece o mercado. E não é só feeling, né, que a gente estava falando, porque também como por um perfil de investidor, né, de investidora, eu ouço muito a questão, isso daqui é uma boa oportunidade. Tá, mas qual é a boa oportunidade? Tá vendendo. Tá, mas tá vendendo quanto? Vendeu quanto? Por todo quanto? Mundo está sonhando em morar em tal lugar. Mas, exatamente, é bem assim de sentimento e não de realidade. Legal. Né? Mas essa questão dos dados então, tanto que a gente fala assim, a gente está criando um projeto aqui em Balneário Camboriú, que é a Condocasa, e foi uma das conexões que a gente teve com a Linked Pros para somar, né? Para a gente estar junto aí, trazendo essa experiência que também a gente vê como diferencial, que é essa parte dos treinamentos, né? E essa conexão da visão do mercado imobiliário. Então, sempre a gente tem que estar pensando lá na frente e criando algo que ninguém fez, né? Então, claro, tem suas dificuldades, mas eu penso que a gente somando, né, trazendo essa experiência dos Estados Unidos, a gente realmente consegue estar de olho e sair na frente e, que nem a Débora comentou aqui, ter menos problemas, né? Porque já foi testado, já foi validado, já tem processo. Você não precisa reinventar a roda.
A roda já ali. já existe. E o pessoal deve estar curioso para saber também essa parte dos treinamentos, mas tem redes sociais, como que a gente pode acessar esses conteúdos, como que vai trazer essas novidades, que até eu estou bastante interessada nisso. Sim. Para o nosso time, né, no Brasil, porque nos Estados Unidos nós temos um corpo educacional muito extenso. Que envolve o mercado financeiro também. Mercado imobiliário. Mas Exatamente, investimento. Explica tudo como funciona para como você investir. Não só porque, assim, a parte de fazer investimento no mercado imobiliário não para na parte técnica, vamos assim dizer. A parte do empreendedorismo, né? Como você pensar como um empreendedor. O marketing, que é um dos pontos fundamentais. Sim, mas até a mentalidade de como você, como empreendedor. Porque, assim, né, a gente estava conversando muito nessa viagem aqui sobre o nosso treinamento em geral, como brasileira, né, que eu percebi. Isso também existe nos Estados Unidos, mas de uma forma geral, os Estados Unidos está mais à frente em termos dessa experiência do empreendedor, certo? Então, assim, que nem para mim, eu fui criada para, olha, você... E meus pais têm só até a 4ª série do primário. Então, assim, a gente cresceu de uma forma bem simples, mas eles sempre bateram na tecla de que você estuda. Você estuda, você vai na escola, então de 6 filhos... O dinheiro que você quer, muitas vezes está no conhecimento que não tem, né? Então, correr atrás do conhecimento... Então, você precisa de uma vida melhor. Então, assim, de 6 filhos, todos nós somos formados, né, e tudo mais, mas, assim, o treinamento básico foi, olha, você nasce, cresce, vai para a escola, se forma, arruma um emprego numa multinacional, trabalha, se aposenta, né? Então, assim, você tem o seu horário, vai lá, bate cartão, né? Tem férias, exatamente, tem seguro-saúde, né? Que não é a vida do empreendedor. Sim. Então, quando a gente está falando todo desse conteúdo educacional, tem a parte técnica de realmente, olha, para você fazer uma reforma, para você fazer financiamento das suas obras, tem toda a parte técnica, mas qual é a parte da sua mente, da sua visão, que isso tem que ser treinado, né? Porque é outros 500 quando você não sabe quando o seu próximo pagamento vai ser. Exatamente, e vai para a prática, né? Exatamente. Vai ter que ter resultado. Exatamente. Porque é tempo, a gente fala que temos de mais precioso, é o tempo de vida, né? Sim. Então, né, se puder a gente curtar caminho. E Débora, conta pra gente também aí como que vai ser a próxima fase dessa conexão com o Brasil. Sim. O nosso foco no momento é falando de onde estão as oportunidades no Brasil, né? Quando a gente bateu no monte de porta, o que a gente vai fazer? Comprar, reformar, vender. Vamos comprar, reformar e fazer Airbnb. Vamos comprar um prédio multiuso. Tem shopping. Aonde que estão as oportunidades? Depois de bater no monte de porta, analisar, fazer uma análise financeira, né, de viabilidade, de mais de 30 imóveis em uma questão de 8 meses, o que ficou muito claro para a gente foi que a oportunidade no Brasil está no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. Do começo ao fim? Do começo ao fim, porque existe um déficit. Então, mas também existe esse déficit de moradia, né? Aqui, Balneário Camboriú, que todo mundo sabe, né? No interior de São Paulo, visitei várias empresas, construtoras no interior de São Paulo. É uma necessidade real, né? Desse crescimento que tem mais gente do que está em casa, né? Sim. Então, o nosso foco no momento é realmente esse desenvolvimento da oportunidade, do projeto, né? A gente veio aqui caçando aonde estão as oportunidades para esse nosso primeiro projeto que a gente está desenvolvendo, né? E sistemas construtivos também, né? Porque trazendo, né, essa questão até foi uma curiosidade que eu tive aqui do steel frame, wood frame, nos Estados Unidos, qual que seria a característica? Porque ganha velocidade, muita velocidade. A gente sabe que os impostos no Brasil judia, então até por isso que às vezes a gente não consegue chegar porque os impostos são altos, né? Mas assim, no próprio Estados Unidos tem diferença de construtivos de um estado para outro estado, né? Mas é bem interessante a gente sempre fortalecer aqui para a gente conseguir um dia evoluir mais rapidez na questão do déficit de moradia, trabalhando com tecnologias. Sim. A tecnologia encurta, né? Assim, do A ao Z. E traz mais segurança também. Né? Exatamente. Até quando a gente fala de gestão de dados aqui, a tecnologia contribui para isso, né? Sim.
Então lá as duas situações, é o wood frame e o steel frame, e não é só a ver com o terremoto, com o furacão, tem a ver com temperatura, tem a ver com tudo isso. Então na análise que vocês vão fazer engloba tudo, desde da escolha do terreno até até a casa pronta, o condomínio todo pronto. Exatamente, porque a nossa direção não é só de fazer um empreendimento, de um loteamento, de um condomínio de lotes, é de realmente ter de A a Z com o produto final, certo? Então, assim, falando no Brasil as considerações são diferentes, né? Então, assim, nos Estados Unidos, como eu morei no Nordeste dos Estados Unidos por 10 anos, tem a questão climática, que tem um frio de 6 meses, que a neve não é o problema é quando não neva, e fica menos 15. Então, obviamente, você não pode ter uma construção de cimento que você vai congelar dentro da casa, certo? Exatamente. Mas aí, indo para Califórnia também, ali já tem mais a consideração de terremoto. Então, tem todo o código, né, assim, da parte do plano diretor que você pode fazer e não pode fazer, que é específica para a região. Mas ali também, a grande maioria é de wood frame. Não tem... que a gente até visitou algumas obras aqui com steel frame, que hoje em dia, mais na Flórida, está sendo utilizado. Por quê? Porque lá tem... O que é? Furacão? Furacão? Não sei se é furacão. É furacão que vem do mar, aqueles sistemas... Ah, sim, em português. Furacão. Isso, furacão. É, furacão. Que vem os furacões e tudo mais. Então, essa tecnologia já se cabe mais na Flórida. Então, assim, a nossa consideração aqui, obviamente, é qualidade, velocidade, né? Porque com essa direção de A a Z, a gente não quer simplesmente um loteamento que fica lá 10 anos sem construção. Exatamente. Débora, eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente, estar com a gente na Condocasa. Agradecer a Luana também. Hoje a gente está gravando uma loja maravilhosa aqui em Balneário Camboriú, que é a Homes, sempre atendendo a gente com muita qualidade, até para os clientes de alto padrão, AAA. A gente vai falar também mais sobre esses assuntos. Te agradecer e espero que você esteja mais aqui no Brasil, esteja mais com a gente, trazendo e conectando, né? A gente tem ido por várias cidades do Brasil e falado, vamos pegar o que tem de bom lá, trazer para cá, pegar o que tem de bom aqui e levar para lá. E nada melhor do que falar com quem constrói há bastante tempo, tem toda essa experiência, principalmente com esse olhar também para as pessoas, né? Quero te parabenizar por isso também. Sim. De valores, né? Então, assim, todo esse... a gente teve que peneirar, né, para encontrar as pessoas certas do nosso time. E outro ponto que eu quero fazer também para quem está do outro lado é assim, em qualquer área do campo imobiliário que você tiver, seja o síndico, o corretor, arquiteto, engenheiros, sempre mais focalizar de onde você pode pegar dados, né? Então, assim, que nem para o síndico que está lá fazendo a ponte entre o proprietário que quer vender o imóvel e o corretor, que a gente vê aqui muito, infelizmente, assim, você coloca um imóvel no mercado, fica anos para vender. Por quê? Porque não tem, assim, é todo um feeling, vale tanto. A pessoa demora muito para fazer os cálculos e ver se realmente aquela é uma oportunidade. Exatamente. Bacana. Então, assim, realmente, quanto mais você tiver conectado com as pessoas certas ao seu redor, ter o seu próprio ecossistema, né? Assim, você sozinho tem uma possibilidade mais limitada de oferecer um serviço de qualidade. Então, o síndico, quem é o corretor, quem é a corretora, quem é o arquiteto, quem é a arquiteta que realmente vai fazer o trabalho de qualidade. Então, quanto mais você constrói esse ecossistema ao seu redor, né? No nosso caso, como a gente está trabalhando com pessoas praticamente do país todo, também, né, com a nossa conexão como parte desse hub, certo? Então, assim, a gente tá peneirando. Se você é de qualidade, vem conversar com a gente. Exatamente. A gente vai deixar a descrição, né, no link para as pessoas que quiserem, né? E vale muito a pena aí, porque com certeza vai somar com todo mundo. E é isso que a gente espera, trazer mais qualidade na área de tecnologia, na área de segurança e todo mundo aí investir e ter resultado, né? E prosperar, né? Então, assim, a gente quer elevar não somente o que a gente está fazendo, né? Mas, assim, a comunidade, falando de educação. Então, quem quer crescer, dá essa oportunidade do crescimento. E a gente sabe, inclusive, assim,
investe no AAA, por exemplo, precisa as pessoas todas estarem conectadas e estarem evoluindo. Então, eu achei muito interessante também. Então, a visão da Linked Pros é bem maior, global, né? Pensa até todo mundo, porque eu vejo síndicos hoje, eles vão para Curitiba, vão para o Rio de Janeiro, o que as capitais estão oferecendo na questão de qualidade dos serviços? Então, é isso que os síndicos buscam e é esse conteúdo que a gente quer trazer para vocês aí, para estarem aí com a gente, com a Condocasa, com a Condomeeting, com a Liquid Pros também. E eu quero agradecer você, Miriam, e assim, o que eu também quero adicionar é que eu falei que nessa última experiência aqui dessa viagem para o Brasil, eu redescobri o Brasil, né? Então, assim, obviamente a gente tem culturas diferentes, né? Hoje eu falo que porque eu sou de Americana, no interior de São Paulo, então eu sou americanense. Americana. Eu sou americanense americana, porque eu sou cidadã americana, né? Mas o povo brasileiro, sem dúvida, tem um acolhimento diferente, especial, que é diferente. É diferente de estar aqui, é diferente de estar conversando com você, é diferente de estar conectando. Então, assim, tô com orgulho de ser brasileira. Muito legal, muito obrigada. Obrigada mesmo, Débora. Obrigada a vocês que assistiram até aqui. Não esquece de deixar aquele like pra gente. Deixa os comentários aí para saber mais sobre as tecnologias dos Estados Unidos, pra gente trazer essas conexões para vocês também. Muito obrigada e até mais.